bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de paixões, de loucuras, de corrida. E hoje, ó, olha aqui, ó, minha camisa especial, série especial essa aqui da Fueltech, piloto, porque hoje vocês vão ver eu pilotando essa máquina aqui na pista, nos 402 metros, pela primeira vez nos Estados Unidos eu piloto um carro de arrancada ou um carro na pista de arrancada. Esse aí não é um carro de rua, um carro que eu ando no dia a dia, vocês têm acompanhado bastante aí, mas foi uma emoção muito grande. Para quem não viu o mega spoiler que eu soltei no YouTube da Fueltech USA, assista aí porque vocês vão ver muita emoção, vocês vão ver que o resultado parece ter sido fácil para alcançar, mas na verdade teve muita história por trás, teve muita dificuldade, muito desafio, muito aprendizado, e hoje vocês vão acompanhar todos os detalhes de como é que foi sair do dinamômetro depois de 1075 cavalos nesse carro, na roda, Corvette mais potente do mundo, e o barulho que se deu no mundo inteiro para ir para a pista de arrancada, e como foi andar no meio de uma corrida super movimentada, muita pressão, um monte de coisa que tivemos que achar um jeito brasileiro para fazer. E eu acho que isso que é o mais legal, é mostrar exatamente como é que foi tudo isso. Eu quero agradecer muito toda a audiência e o carinho de vocês. Eu acho que eu tenho recebido muitas mensagens de gente que está trazendo a família, de estar mostrando para a esposa, para os filhos, crianças. Essa semana recebi várias mensagens de pessoas que estão dizendo que o filho pequeno, que às vezes nunca se interessou muito por carro, agora está assistindo e começando a criar uma paixão por isso, e isso me deixa muito feliz. Isso é o que faz valer a pena todo esse trabalho aqui e poder compartilhar com vocês. E claro que também ter uma desculpa para mexer nos carros e fazer um churrasco no final de semana, mesmo que o churrasco não saia, a desculpa na verdade é o churrasco, mas a gente quer mexer nos carros. Então, muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de deixar o comentário, de curtir, de passar para algum amigo que acha que vai gostar desses vídeos, e prepara o chimarrão, prepara o café da manhã, pinhão, o que for aí. E se for de noite, churrasquinho, uma cerveja, vamos assistir. Eu quero que vocês curtam esse episódio, assim como eu curti. Foi uma emoção muito grande, vocês vão ver, vocês vão se surpreender com algumas coisas aí. Então, muito obrigado, assiste aí. Mas antes de começar esse episódio, eu quero falar um outro assunto com vocês, que é muito importante hoje nós relembrarmos do maior ídolo brasileiro, na minha opinião, Ayrton Senna. Hoje fazem 27 anos que ele nos deixou. 1º de maio de 1994, eu tenho certeza que a maioria de vocês lembra onde é que vocês estavam quando houve o acidente fatal do Ayrton Senna. Eu me lembro direitinho, eu estava assistindo com minha família numa chácara, digamos assim, e assistindo uma TV bem pequenininha, me lembro ainda, e eu não acreditei que ele não fosse sair daquele carro. Foi uma coisa muito chocante, e assim, até hoje eu me arrepio de falar disso, mas ao mesmo tempo ele deixou um legado incrível para o mundo, tá? E eu digo isso porque é o seguinte, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu conheço um monte de americano que é fã do Ayrton Senna e que usa o que ele deixou de legado como lição de vida. E eu sou profundo admirador de tudo que ele deixou para todos nós. Sem dúvida, o fato do Senna ter sido um cara que não desistia, que ele acreditava e ele ia correr atrás e lutava e venceu. Isso é exatamente um espírito que a gente tem que desenvolver cada vez mais na gente, e eu admiro muito, e eu acho que ele é um exemplo para nós a ser seguido. Então eu queria mostrar para vocês uma novidade que eu vim aguardando. Desde que eu decidi fazer a Mercedes, eu sabia que ela ia ser um tributo para o Ayrton Senna. Talvez eu não falei isso bem claramente, mas eu sempre tive essa ideia, e eu quero fazer algo que homenageie o Ayrton Senna e lembre aquela corrida de 1984, que ele ganhou a Corrida dos Campeões, porque aquela corrida tem um valor muito especial para a carreira dele e para ele de uma forma geral, porque quando ele ganhou aquela corrida, ele falou logo em seguida: agora eu sei que eu posso. Essa é uma frase pequena, uma frase simples, mas foi o dia que ele percebeu que ele podia ir contra os campeões e contra os grandes, e que ele podia ser um campeão. E tenho certeza que ela teve influência no sucesso da carreira dele e como ele virou um campeão mundial depois disso, por várias vezes, e mudou o mundo. Então, a minha homenagem para o Senna começa aqui na placa da Mercedes, que já está pronta, já está emplacada, mas ela vai muito além disso, porque eu quero levar essa Mercedes assim como realmente um tributo
para o Senna e pelo que ele representa. Então, para quem está acompanhando a saga da Mercedes aí, em breve a gente vai ter mais novidades, e essa grande novidade aqui eu queria contar para vocês justamente hoje, 1º de maio, o aniversário que Senna nos deixou de uma maneira física, mas ele está com a gente. Então, muito obrigado, e todos os fãs do Senna, deixa uma mensagem também, vamos levantar o nome dele cada vez mais, ele merece tudo, esse cara mudou o mundo. Muito obrigado. Agora vamos dar a primeira andada na rua com a C8, vamos ver como vai se comportar. A embreagem está tô com o mapa de 3 PSI igual, né? Que é 0,2 bar. Vamos dar uma andada primeiro assim, só pra ver se tá tudo trocando marcha certinho. Vamos dar uma andadinha pra ver. A segunda. A quarta. Tá 45%. Agora está com 45% de abertura no solenoide, que deve dar aí uns 9 PSI, eu acho. Que já é 900 cavalos praticamente, 800 cavalos de roda. Primeira voltinha com a embreagem de boa, tá tudo certo, com 0,2 bar. Só que com mais pressão ali, ele logo trocou de marcha e entrou em emergência. Então agora vamos ter que analisar o que fazer. Na verdade eu não tinha feito ainda eu não tinha ativado aqui um negócio que ele faz um corte junto na Fueltech quando troca de marcha para auxiliar nessa troca. Eu achei que não precisava, mas pelo jeito vai ter que precisar isso aí. Não sei, já quanto deu de pressão? A 11 PSI. 11? 12 PSI. 12? Já é 800 de roda, pelo menos. 800 e pouco. Então tinha 12 PSI, que é 0,7 bar, 0,8 bar, né? Não, 0,8 bar por aí. Né? Já dá pra sentir uma empurrada, né? Vou tentar fazer um launch control e ver se ele larga. É meio sujo, mas até bom. Tá no drive agora, ó. Rápido, hein? Cara, funcionou, meu! Muito bem! E olha o que chegou aqui, ó. Gravando uma atualização sobre a Mercedes. Olha aqui, ó. Caixa de pistão da Wiseco. Aqui o part number do pistão, ó. 230M965. Sabe o que significa, ó? É o pistão 96,5. Com altura de compressão um pouquinho menor ali, ó. Menos 10 cc. É bom pra turbo. E os caras mandam aqui, ó. Olha que bonito. Aí eles dão um jato. Tem um pino aqui, ó. O pino é grosso, é pino 22. Ele é bem mais baixo do que o original. Ele tem a altura o pino, do centro. Aqui a altura do pino, ó, o topo é 4 mm mais baixo, porque a biela é mais alta. Aqui o pino. Isso aqui que é pra botar no lateral aqui, ó, pra segurar o pino, os anéis, tudo bonitinho. E aqui as bielas, ó, K1, graxinha, biela forjada pra Mercedes, ó. Aí sim. Agora esse motor vai aguentar, hein. Agora eu vou levar isso aqui lá na Proline e já vamos começar a montar o motor. E sabe o que mais é outra novidade? O cabeçote eu ia fazer aqui, né? Só que como acabou ficando mais sério o projeto, o cabeçote tá aqui, ó, e eu vou mandar esse cabeçote pro Brasil
pro Stumpf Preparações e eles vão fazer o cabeçote. Então vocês vão ver aí, o Stumpf faz um trabalho caprichado aí, vão trocar válvula, vão trocar mola, prato, de repente até comando, vamos ver como a gente vai fazer. Confio no trabalho dele, acho que vai ficar legal. Essas são umas pequenas atualizações aí do projeto, do motor da Mercedes. Tá ficando legal, tá tudo se encaixando aí. Levando aqui pra Proline, vamos fazer a retífica agora, vai dar pra ver se esse pistão vai entrar no bloco. Vamos ver 1 milímetro a mais do que era o que tava, pra ver se tira aquele degrau ali. Vamos ver. Tá aqui então, virabrequim, vai ter que limpar, vamos ver se vai limpar isso aqui tudo. As bronzinas a gente trouxe ali, o bloco, limpar todo esse degrau aqui, ó. Trocar os selos, fazer bonitinho aí, show. Tá aí, ó, tá em boa companhia, ó, do lado dos motor Proline gigante aqui, ó. Olha só o tamanho desses motores. Esse aqui é o pica. Pra ter uma ideia, esse motor aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, ele vende por 77 mil dólares. É um Hemi 8.6 litros, mais ou menos, aguenta 6 mil cavalos. E falta ainda fazer turbina, botar todo o resto do negócio. Esse aqui é para ProCharger, ó. E aqui, ó, os motores desmontados, os coletor. Olha como é que é bonito esse bloco billet. Ah, esse aqui mastigou uma válvula. Mas isso aqui eles arrumam bem fácil. Show. Vamos lá. Tchau, motor. Agora que o Corvette funcionou a embreagem, Luiz, o que a gente vai fazer? Tração, precisa de tração. E aí, Renan, temos solução ou não? Ah, tem. Isso daí. Vamos botar as rodas pela primeira vez. Vamos ver se elas agarram mais mesmo ou não. Vocês viram aí no vídeo antes como o carro patinava pneu com essa roda aqui, né? Esse pneu, pelo menos frio, né? Segundo o Luiz, é o que eu nunca fiz burnout com ele. Então esse que era o problema. Agora... vai poder fazer burnout agora? Vamos ver. Agora vamos botar as rodas de verdade mesmo. Tem uma comparação aqui, ó. O pneu, a superfície de contato é maior, que é um 325, e esse aqui é um 315, mas é bem maior a roda, ó. Aí, ó. Aqui a folga, beleza. É, quando baixar o carro aqui ele tá no elevador ainda, né? Não, já tá no chão. A não ser que ele ficou preso. Ah, tá não, mas não tira porque eu vou levantar ainda. Não, tá preso. Tá preso, né? Tá preso. Ah, sim, porque é muito baixo. É muito pequeno o pneu. Muito baixo. É, vai ter que botar alguma coisa embaixo do pneu pra tirar ele. Tá, agora nós temos que ligar o boost controller aqui. Deixa eu filmar esse cara trabalhando aqui, porque... Em algum momento da vida o cara tem que trabalhar, né? Ele só dá as ideias e na hora de botar a mão ele não tá, né? Agora ele tá botando a mão aqui, ó. Fala mal. Meu Deus. A gente tá trocando a válvula, a mola da Westgate, da blow off, porque quando tava no dinamão tinha dado com a mola fraquinha que tinha, que era só essa aqui, ó. Bem fraquinha a mola, ele tava abrindo ela com 0,7 bar, assim, 0,6 bar, elas abriam sozinha. É até estranho. Luiz não... E aí quando eu botei as molas fortes, ela segurou. Só que aí não tava aliviando quando tirava o pé nem nada agora, então... Bota o teu peso aí direitinho, daí tu acha a rosa aqui. Agora vamos acertar essa mola aí. Isso aqui no futuro vai ser tudo eletrônico, até blow off. Breve. Uma borboleta eletrônica. É. Eu tô fazendo aqui, ó, mexendo nessa tralharada, ó. Tô botando um solenoide de boost controller, ó. Que esse aqui é o solenoide que a gente vende nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do que tem no Brasil. É como se fosse 2 bicos injetores, ó. Um aumenta a pressão do CO2 e empurra. Na verdade aqui eu posso ligar, tanto faz na pressurização, ou eu posso ligar numa garrafa de CO2. Como eu tô com problema de controlar a pressão e fazer bastante pressão, eu vou usar essa garrafa de CO2 aqui, ó, para poder garantir que eu consigo fazer pressão. Então, se vocês estão vendo aqui, é tudo a preparação para poder ir para a pista com o carro. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tem um chicote que eu já tinha deixado preparado com fios extras ali, que acho que a gente deixou de canto lá, no outro lado ali. Olha que passa perto essa roda aqui, ó. É um fio de cabelo. Aqui, ó. Sei lá. E ali em cima também é bem pertinho.
A pontinha daquele bracinho ali tá chega na roda, tá? Um ajustezinho, ficou bom. Tava pegando muito perto ali, chegou a dar uma riscadinha na roda, tinha que tirar a roda pra colocar, pra dar uma Fiz uma modificação aqui. uma modificação técnica, com a máquina técnica. na barra ali pra deixar bem certinho, mas tinha bastante alumínio. E aqui tudo ligado agora, o boost controller, tá já com, eu não tô com CO2 aqui porque para até 1 kg de pressão não precisa CO2, acima disso que vai precisar. Então, tudo pronto agora para, a princípio, levar o carro para a pista. Vamos ver como é que vai ser. E olha aqui, ó, quem é que tá carregando agora, ó, limpinho. Vamos pro recorde ou não? Pegando, mas tá na... Acho que tá pra isso. Foi. Você consegue fechar o retrovisor, Anderson? Com eletrônica? Agora você vai ter que sair por cima. You know? Don't touch the, now don't touch the wash. Yeah. Man, you have these spaces. Yeah. That's a real race car. Look at this space. Quer a mãozinha? Acho que é melhor ou desse lado aqui, ó. Ficou apertado, mas carregou. A gente tá indo pra Virgínia. Nós estamos levando o trailer para essa corrida, chama Outlaw Street Reunion. O Luiz vai estar correndo lá também. O carro está indo agora com o trailer e eu vou pegar o avião daqui a pouco para ir para lá, quando tiver o carro já tudo lá. Sabe onde é que eu tô? No aeroporto de Atlanta, pegando o avião lá para Richmond, que é o aeroporto mais próximo da pista lá na Virgínia. Ansioso, ó, o coração batendo para acelerar o C8. Com a correria de manhã, peguei a Ferrari e nem filmei porque foi na correria. Como a Ferrari é o carro do dia a dia agora, eu tinha que vir com ela para o aeroporto, só que aí o meu neurose não permitiu e eu tive que ir na firma e trocar de carro. Peguei um outro carro para não deixar a Ferrari 2 dias aqui no estacionamento. Acho que aí seria exagero deixar ela no estacionamento parada aqui e eu lá preocupado se ela ia estar bem, então eu vim com outro carro aí. Mas agora eu tô esperando aqui o metrô, vamos pegar o metrô e vamos pegar o avião para Richmond, vamos ver. O carro já tá lá, já chegou de manhã, ontem de noite chegou, junto com o trailer da Fueltech, já descarregaram, o Luiz já deu uma voltinha na quadra lá, eu disse pra ele não acelera, porque tô preocupado, deixar tudo direitinho, chegar lá e vamos ver como é que vai ser, ver se consigo dar uma andada hoje mesmo. Isso vai ser emocionante. Quem é que assistiu o episódio? Essa cara foi boa.
Tô aqui no aeroporto, ó. Acabei de fazer um lanche bagunçado aqui, correria. Vou botar pausa. E eu tô assistindo o vídeo que vai pro ar no sábado. Vocês já vão ter visto o vídeo que foi pro ar do Dinamontra Corvette da C8. Mas eu tô assistindo agora pra revisar aqui pra ver se tá tudo certo. E é engraçado, eu tenho que assistir duas vezes o vídeo pra eu conseguir ver ele rapidinho. Até porque eu gravei ele, eu sei bem direito como é que é. Então, preparado pra embarcar aqui. Vamos ver como é que vai ser na pista a C8. Será que vai se comportar bem? Será que vai dar pra virar algum tempo? Olha, se eu virar um recorde mundial, que é 9:41 da Emilia Hartford, vocês já provavelmente vão saber antes desse vídeo estar no ar quanto foi o recorde, porque eu não vou me segurar. Assim que no dinamômetro eu vou publicar. Agora, se não escutarem nada, é porque deu algum problema. Mas vamos lá, faz parte. Chegando em Richmond, no avião, pensando tudo o que tem que fazer, dar uma acertadinha no mapa ali, o que eu acho que tem que preparar. Vamos lá, agora é pegar um Uber e ir pra pista. Olha o carro da NASCAR, da FedEx. É muito interessante nos Estados Unidos que eles têm muita apreciação por automobilismo, né? Você vê aqui, esse carro da NASCAR exposto nos aeroportos, é um dos maiores esportes, digamos assim, que tem. Tem Richmond Raceway. Vamos lá. Welcome to Richmond. Ali, ó, no Corvette ali, ó. Cheguei, ó, stand da Fueltech aqui. E olha quem tá ali, ó, prontinho pra acelerar. Ficou legal aí esse pneu. What's up? Hey, How you doing? Perguntando o que aconteceu, ó. Nós estamos, sei lá, umas horas e horas aqui mexendo no carro, porque não fazia sentido ele tá entrando em emergência, assim, ele tá tipo entrando em como se fosse em modo de um limp mode. E desde depois do dinamômetro a gente começou a perceber que ele tava estranho de lento, assim. E aí agora a gente começou a ver dos parafusos da admissão, desses parafusos aqui, ó, tinham vários soltos ali. A borboleta estava meio solta, então tem uma entrada de ar falso no coletor de emissão. E agora a gente está pensando o que a gente vai fazer assim. A gente vai tirar o coletor de emissão fora, ou só tentar achar um vazamento aqui pra ver se... Acho que tirar a coleção vai ser muito difícil, mas estamos tentando descobrir se tem o que está vazando o ar, porque o que está acontecendo aí. Entra ar falso no motor e a injeção original se perde e dá um acuso de erro, né? E aí ela entra em emergência. É isso aí que está, digamos assim, agora acontecendo. Então vamos ver o que a gente vai conseguir. Cara, a chama aqui, Luiz.
We need him. Ele que é o vazamento aqui. A mangueira de vácuo que liga no reservatório aquele de ar tava estragado a válvula de uma via dela. Okay, you're gonna stay there now. Tira aí. Ok. Take one time. Yeah, go. Just go. Just let it go. Yeah. Amanhã vai ter. Isso aqui é uma válvula, ó. Aqui, ó. Um check valve que não deixa passar ar pro outro lado. Segundo o Luiz, eu tenho certeza que é desnecessário, né, Luiz? Pra que tem isso? É peso. É peso, nunca força. Isso era só pra não dar muito cheiro. E aí ele vai conectado aqui, ó. Vai conectado aqui, ó. Só que agora, como é que nós vamos chegar no fabricante disso aqui agora? É cheiro de cavalo. O fabricante tá ali, ó. É aqueles caras ali, ó. O PR, ó. Amanhã o pau vai comer. Ah, eles vão ter todos os fit pra trampar, tudo, qualquer coisa. Tem tudo. Tá? Amanhã vai ter. Show de bola. Tô aqui no quarto do hotel, ó. E o computador mexendo no mapa e olhando o log da Fueltech. Fiquei a noite, ontem eu fiquei assim umas 2 horas e pouco olhando o log, tentando entender como é que fazer passar a marcha, por que ele não aceita, né? E o que acontece é o seguinte, toda vez que a embreagem solta uma embreagem para entrar a próxima marcha do dupla embreagem, quando ele vai engatar a próxima marcha, ela entra meio patinando, né? Até uma forma de suavizar essa troca. Só que como tem muito mais potência, tipo o dobro, a embreagem ela teria que ter uma rampa um pouco mais agressiva para fazer, só que isso aí não existe programação na parte da embreagem. Então, na verdade, o que tem que fazer? Tem que reduzir a potência nessa hora. E aí, primeiro, uma coisa que eu estava tentando era baixar a pressão de turbo, assim, bem na hora que fosse entrar, ou no final da marcha. Só que não reage tão rápido, até porque é uma wastegate comum, não é uma wastegate eletrônica, não reage tão rápido. E é difícil sincronizar ainda isso aí, e na verdade quando entra a próxima marcha já entra às vezes alguma coisa de potência maior. Então agora a gente tem que fazer alguma coisa assim do tipo de corte de ignição mesmo, que para fazer trocar a marcha que nem um gear controller. E aí entrou toda a ciência que a gente aprendeu nos outros carros assim comuns, assim, ou nos carros com câmbio manual, da troca de marcha com gear controller, né? E aí eu tentei bolar uma maneira aqui de implementar uma forma de, digamos, botar um gear controller nesse câmbio aí com um corte bem na hora certa. E aí eu fiquei achando uma maneira de fazer isso aí. E hoje a gente vai testar isso aí. Então se isso funcionar, eu acredito que vai conseguir engatar as marchas com mais pressão, porque até agora com 0,7 bar assim ele até engata, né? Foi que eu andei ontem, que virou 6,5 nos 200 metros. 6,5 nos 200 metros já é bobear um 9,9, já é 9 segundos nos 400. Mas ainda assim tava patinando e ficou meio estranho, né? Então agora eu tenho um mapa bem prontinho aqui, vou levar o mapa, botar no carro e vamos começar a testar hoje aí. Vocês vão acompanhar. Chegamos aqui na pista, agora de manhã, e fomos dar uma olhada. Achamos um rachado aqui assim, ó. Botar uma fita tape agora ali. Tá trincada a admissão ali. Gorilla tape. Vamos ver se isso aí ajuda, mas tem uns desafios aí, vamos ver. Olha só, pessoal, vocês que acompanham aí no History Channel aqui nos Estados Unidos tem um programa, o Toy Makers, do David Enkin. Esse cara aqui, this guy, thank you. Ele tem um programa e ele mostra vários carros. I wanna show your car. Let's show your car. E ele tem um... And we're on Discovery Turbo in Portuguese, right? Alguém de vocês já viu o programa dele no Brasil? No Discovery Turbo aparece no Brasil, ele falou que tá dublado. E olha esse carro dele aqui, ó. Olha a placa, ó. Tá dizendo que é legalizado. Olha só. É um negócio muito louco. Motorzão V8 biturbo, ele construiu tudo. E ele mostra no programa dele. Muito bacana. Vamos ver se alguém conhece carro no Brasil. Bota nos comentários aí se vocês conhecem ele. Já viram algum programa dele. Thanks.
Hope you do well. Thank you, guys. Estamos indo para a largada agora. Estou bem ansioso para ver o que vai dar. Vamos ver. Yeah, this has been a pretty unique piece right here for Fuel Tech. Been wrenching on this thing, brand new C8 from Chevrolet. First run that they've made with it here this weekend. Eu acho que foi bom. Uhul! Cara, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Meu, que a fuder. Foi direitinho, passou as marchas. Agora sim dá pra botar pressão. Que a fuder, que a fuder, que a fuder. Cara, muito legal. Cara, muito legal. Oh, meu Deus do céu. Ah. Cara, que ia fuder, meu. Que ia fuder. Que a fuder, meu. Que a fuder. Hey, do you have a timestamp for me? Yeah, yeah. Ah, okay. Thank you. 9,9! Sabia? 9 segundos! Que ia fuder! Que ia fuder! Ah. 1,5, 60 pés, 6,4 nos 200, 9,9, 139 milhas por hora. Meu primeiro passe de 9 segundos, meu passe mais rápido da minha vida. Eu tinha virado 10,2 com o Calibra e 10,2 com o Mazda no Brasil. 9,9! Agora já não é mais carrinho de rua, né? Eu fiz 10,2 no Brasil com o Mazda e com o Calibra e agora 9,9 aqui. É o V8. É. Que show. 152, 60 pés. Aí que tá bem ruim. 647 nos 200, 99 nos 400. Aqui ia fuder, agora vamos baixar o logger e vamos botar pressão. Vocês dá pra ver. Veio tum-tum bem certinho, sem patinar nada. Agora vai dar. Vamos botar pressão agora. Eu tô aqui no laptop aqui olhando. O Luiz e o Jacob tiveram uma ideia. Olha aqui, ó, a rachadura na admissão tá de verdade, expulsou a fita aqui, ó. Olha aqui, ó. O que tá fazendo aí? Ah, não sei. Necessário, nós estamos lixando, tá lixando a admissão e botando... Olha desse lado aqui, dá pra ver, gente. Olha aqui o rachado. Rachadão ali, tá abrindo a admissão. E daí vamos meter um epóxi aqui, alguma coisa que não dá tempo de soldar, desmontar. Mete pau, vamos. Eu tô botando pressão lá. Show. Não, bota a pressão que nem o Anderson botaria. Deixa comigo. Essa aí andou com 0,9. 0,9, 0,8 bar. Agora eu vou botar um quilo e meio ali pra ver. Ou vai dinamitar tudo, ou vai andar pra I would say for
What I do would you, say we just cut this off. what is the guarantee on that? Huh? What do we guarantee on that? I'll give you that, the $292. O Eric esse é o Eric da Proline, ó, veio botar uma cinta aqui pra gente tentar segurar a admissão. I will say we have done it before. It does work. É, eles já fizeram na admissão da Proline lá quando aconteceu isso. O que é que acontece? I think that's tight enough. Yeah. Porque aí vai segurar aqui, ó, I'm thinking e vai evitar de subir. I'm thinking we just cut this because there's no Yeah. way to guarantee it's Yeah. not gonna. You got it right? Yeah. 5.27.128 for Chris We're the Shiblet. whole of that. We're going down for just a little bit while we get the racing surface back where we want it. It'll be Perfect. Anderson Dick coming up in the Fuel Tech C8. Brand new showroom car. They did a lot of work on this thing, put a Fuel Tech on it, put some turbochargers on it, and they are trying to go after the world record for a brand new C8 Corvette. They're trying to set the world record in a Não sei se deu. Ele falhou nas trocas de marcha. Falhou nas trocas de marcha bem na hora, na terceira ou na quarta, eu acho. Será que virou? Não sentia, não deve ter virado. Não deve ter virado. Deve ter virado 10 segundos. Mas tá funcionando pelo menos, não tem outra. Tô aqui com o meu tuner agora, ó, o Luiz. E aí, Luiz, botou pressão ou não? Ah, na verdade, ó, vamos ser bem sinceros. Não, pera aí, isso aí não precisa, essa parte a gente vai interromper. Tá aqui o nosso homem do Bus Controller. Deu uma aliviadinha de alta, mas andou bem melhor, deu melhor. Deu uma negada aí na segunda pra terceira, mas andou bem melhor. Se der uma limpa, vai virar o tempo, vai virar tempo. Não, na verdade enfiou a segunda foi tão rápida que o câmbio a gente não sabe o que aconteceu, se estava com muita potência na segunda ou não, e ele se perdeu no Eu vou passo dar a uma terceira. esfregadinha, mas não conseguiu aceitar a terceira direito. Aí o que a gente fez agora? A gente ajustou um pouco a pressão da segunda, botou mais de primeira, botou mais de terceira, bem mais de terceira, na verdade, bem mais de quarta. Agora sim, né? Agora sim. Bem mais de quinta, e o segundo Luiz vai passar de sexta agora. Vai passar de sexta agora. Então vamos lá agora, botando aqui, vamos botar no carro e tá esperando a próxima largada, que vai ser a última, porque eu cancelei meu voo pra ir embora e vou ter que... Tem que virar 9-1 agora, hein? Tem que virar 9-1. Não, na verdade 9h40 tá bom, né? Já 9-1. 9-1. Não, está difícil, não é tão fácil. Se fosse fácil, mais gente tinha feito já, né? Não, mas tá legal, tá bonito, tá bonito. Então, já é o segundo... Não, já viraram 9.8. Alguém virou 9.8 também. A gente resolve sim. Vamos lá, vamos botar o mapa lá. A gente faz essas alterações, olha o logger, grava tudo, ajeita tudo. Porque aqui na Fueltech controla tudo, né? Pressão de turbo, combustível, as trocas de marcha, a parte de redução de potência, as trocas de marcha, várias coisas. Então, vamos ver, torcendo agora. Tô aqui esperando na linha, ansiedade a 1000. Terceira passada que eu vou tentar dar. Realmente as duas primeiras, vocês viram aí, foi algum detalhezinho e aprendendo. Pra mim é uma emoção grande tá fazendo isso aqui. E hoje é bem o aniversário da Fueltech, 18 anos. E até queria dar uma mensagem especial sobre isso, porque 18 anos é uma idade que a gente tira a carteira, é uma idade que a gente tem a independência, que a gente fica de maior, digamos assim, e todo mundo que gosta de carro, gearhead, e especialmente vocês estão assistindo esses vídeos aqui do canal, com certeza são desses aí que estavam lá às 7 da manhã para tirar a carteira, e se não tem 18 anos ainda, estão sonhando com esse dia. Então eu acho que é uma excelente coincidência esse aniversário de 18 anos e estar comemorando aqui. Só de estar aqui com esse carro, com o resultado que a gente já teve, ter esses desafios, assim, eu já estou muito feliz, já é meu presente. Nem preciso, digamos assim, mais do que isso, eu já estou muito feliz, muito agradecido mesmo.
E acho que ficar agradecido e ficar tranquilo, talvez assim, é o que a gente quer, na verdade, né? A gente não, às vezes tem que entender a felicidade nos pontos pequenos. Ontem eu nem filmei tudo, mas eu fiquei mais de 2 horas, nós ficamos mexendo no carro, assim, embaixo do carro, e tentando e desmontando e olhando e achando, até que a gente achou a bobagemzinha ali que estava vazando o vácuo, né? E agora a gente foi ver ali, era só uma molinha que estava faltando dentro da válvula que não deixa passar pressão para fora, teoricamente, mas ela estava vazando e foi porque talvez não foi montado certo aquela mola. E às vezes é uma bobagem, entendeu? E até isso é legal, aprender a curtir esses momentos quando tá fazendo até uma parte trabalhosa, tenta curtir essa parte, tenta aproveitar esse momento, porque aí o resultado, a recompensa é muito maior. Não é só o placar no final, mas é o caminho. Então, essa é uma pequena mensagem aqui. Estou tentando ficar calmo no alinhamento para me concentrar bem. Tem a minha listinha de coisas que eu tenho que fazer. E vamos ver como é que vai ser essa passada agora aqui. Obviamente não está indo para o recorde. O recorde é 9,41 da Emília, né? Não estou indo para o recorde ainda. Acredito que se eu virar 9 segundos nessa passada aqui já vai ser ótimo. Na de ontem, aquela que o carro não passou a segunda, eu tirei o pé e botou, ele virou 11,0 nos 402 metros. Então, teoricamente, eu nem virei 10 ainda. Na verdade, eu virei 10 de Calibra e de Mazda no Brasil. Os dois viraram 10,2 nos 400 metros. Esse é o mais rápido que eu já andei na minha vida. Nunca entrei nos 9 segundos. Então, vamos ver, até tem a cena do Velozes e Furiosos, né? De um carro de 9 segundos ou um carro de 10 segundos. Agora não me lembro. Na época era alguma coisa assim. Então, vamos ver como é que vai ser agora esse desafio. Show de bola. Espero que vocês estejam curtindo aí. So Anderson rolls up to the starting line, will make one final attempt to go after the world record in his C8 control. Takes it through the 1-2, doesn't pop. We'll see if it runs. Uhul! Eu acho que foi! Control. Takes it through the 1-2, doesn't pop. We'll see if it runs it on the top end of the racetrack. 972, picked up 2/10. Still got a little more work to do. Eu acho que foi! Vem cá o drag. 9,7. Olha aqui, ó, CO2 tava sem carga ali e demorou as rampas, não chegou na pressão. Por isso que ele não andou muito mais, andou com praticamente a mesma pressão do outro. Aí, conseguiu, o Fletcher Cox ali vai carregar a garrafa e eu vou tentar ver se eu consigo que eles me deixem correr de novo aqui. Porque na verdade eu tinha combinado uma vez depois da categoria Pro 275 e agora não estamos conseguindo. Agora vamos ver se consigo andar de novo. Aí é o seguinte, ó, já tenho a Corvette mais rápida do mundo. Fez 145 milhas por hora, que dá 240, eu acho, por aí, 230 e poucos. Tô aqui com o meu psicólogo Luiz, meu terapeuta aqui agora. Na verdade tá me dando dicas de como alinhar, de como preparar, de acalmar, de deixar as coisas tranquilas. A gente estava discutindo sobre o mapa bastante aqui. E agora é o seguinte, ó, é a última, né? Eu não tenho mais como dar outra depois dessa. E agora nós botamos tudo que dá. Tem pressão. Tem pressão. Full timing. Tem pressão, tem ponto, tem menos corte. Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Acho que tem menos de metade de chance de passar as marchas e funcionar tudo. Mas se passar, cai a casa. se passar vai ser rápido. Também, se não passar, também pode cair o motor. Então, tipo assim, ele já é o Corvette mais veloz que tem. Já mostrou que tem cavalo, agora é só botar os cavalos antes. Antes eu fiquei meio decepcionado com o 9.7 ali, todo mundo ficou assim, porque a gente tava literalmente achando que ia virar um 9.4 direto, né? Mas foi foda, cara. Cara, não tá fácil isso, mano. Estamos botando
acerto e pressão e a missão. As primeiras marchas são complicadas, né? E se elas não entram direito no sentido de ter potência, não vira tempo. Né? Tem cavalo porque ele virou velocidade lá no fundo, mas é o início que é difícil, né? E não dá nem pra mexer na mão, né? Tem que confiar no que o eletrônico vai conseguir tocar, né? Que barbada tocar esse carro. Sim, só. Cara, Tira o pé do freio e vai. Acelera no fundo com o freio e o acelerador, ele fica no two-step, tira o pé do fundo e ele vai, troca sozinho. Meu, é muito fácil. Estamos preparados, vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar agora. Ô Luiz, o que tá fazendo aí, meu? O que tá fazendo aí, cara? Vai dar mais cavalo agora. Ah, tirar o filtro, ó. Feliz agora tô feliz. Ah, Luiz. Posso dar uma bicuda? Vamos tirar o filtro, cara. A gente tá num desespero tão grande agora que é tudo ou nada, é a última passada. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Então, sem filtro. Será que esse filtro restringia? Com certeza. É, alguma coisa restringe, né? Só o suficiente para não bater o recorde. Agora vai. Então tá. Agora vai. Confia em ti. Não bota aqui, tira o peso daí. Não, vou jogar fora esse negócio. Não. Cadê a lixeira? Cadê a lixeira? Ó, estamos esperando a fila aqui, gigante, mas pelo menos eles nos deixaram dar mais uma volta. Essa aqui o cara vira 5,49 nos 200. Eles colocam os tempos, ó. Aqui já é a Ultra, que é por tempo. Tá aí, Corvetão. Hey, no photos, please. O Jacob me ajudou um monte. O Jacob é o parceirão aqui. O Jacob trabalha na Fueltech americana, não tá entendendo nada que eu tô falando. I'm telling you, I'm talking about you, it's not understanding. Não, o Jacob ajudou um monte ali. Fez todas as missões aí que a gente tava, né? Pra hoje aqui. Olha aqui, ó. Acabou de dar um tela azul na hora de deixar as coisas certas. Agora é a hora, hein? Se passar as marchas, vai andar. Vocês viram nesse vídeo toda a missão que foi, não só depois do dinamômetro, fazer os HP, não que foi fácil, tá? Não digo que foi fácil, foi difícil, mas a gente conseguiu. E aí a missão que foi pra vir na semana seguinte já pra pista. Pra cá, né? Sem eu nunca acelerei na pista aqui, porque eu tentei acelerar meu Corvette preto uma vez e quebrei ele na primeira. Pra mim, primeira vez que eu tô acelerando de verdade numa pista nos Estados Unidos, consegui dar 6 passadas, né?
e 4 delas muito boas aqui, ó, nos 9 segundos, ó. Aqui estão as passadas, ó, 9,9, 9,97, 9,96, 9,72, 9,74. E as velocidades, ó, super consistente, ó, 139 milhas. Calculei quanto é que dá 146. 238 por aí. 146 milhas por hora a mais rápida e 9,72 a melhor. Virou o melhor 60 pés, foi 1,441. O melhor 100 metros foi 4,1 aqui, ó. Errei, 235. 235. 235. E o melhor 200 metros foi 6,300 duro aqui, ó. Essa aqui, ó. E mesmo nessa aqui já tirou. Então, se tivesse virado 60 pés, os 200 metros dessa com a parcial de alta dessa, ia ter virado uns 9,6 aqui. Mas assim, é difícil. Não é fácil. É o seguinte, né? Na frente da galera, né? A corrida rolando, cara, baita público, né? Um monte de piloto profissional que nos conhece, então eles viam, o que vocês estão fazendo aqui? Um carro de rua no meio da corrida. Porque isso é uma coisa legal, como a gente é um dos patrocinadores do evento, conhece muito bem o Tyler, que é o organizador, a gente pediu pra ele se pudesse fazer esse espaço de exibição, e não só eles tinham que mudar a pista pra 402 metros. É que o evento é 201. E enfiar a gente também, então assim, cara, um agradecimento pro Tyler Crossnell, o cara é 10. O Tyler, inclusive, já foi no Brasil, ele fez o tratamento da pista do Grandão. Né? Perfeito. Ensinou o pessoal lá, ele já conhece o Brasil. Mas assim, foi um desafio, cara, o que eu fiquei nervoso todas as passadas. Essa última foi a que eu consegui, não digo relaxar, mas eu consegui assim, alinhar tranquilo. As outras todas eram assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu tinha uma lista no meu celular que eu ficava olhando, tem que ligar a câmera, tem que botar o computador, tem que botar no modo tal, tem que fazer não sei o quê. Abre o CO2, mas isso aí faz parte da emoção, né, também, porque só vir pra cá, tem que tremer a perna, eu digo, custa caro tremer a perna, entendeu? A gente tem que... custa caro tremer a perna de emoção, assim, de medo. E essa última passada, o carro passou as marchas, eu achei que tinha havido mais pressão. O que eu tava querendo era bater o recorde dos 9,41, mas não consegui. Mas bateu o recorde da velocidade. Não, bateu o recorde de velocidade, bateu o recorde de potência, bateu o recorde de velocidade, mas não consegui bater o recorde de tempo. O que na verdade, por um lado... Ainda? Ainda? Calma. Primeira vez na pista, 2 dias na pista. Tá ótimo. Tipo, tô satisfeito, tô feliz. Que nem eu falei, é difícil. Esse carro aqui é uma plataforma, não é à toa que faz 2 anos. E eu acho que agora tem 3 carros dos 9 segundos, se eu não me engano, que é o meu, da ETS e da Emília, né, que é a recordista. O recorde dela é 9,41, que olha, tem que tirar o chapéu porque a gente viu, não é fácil, não é fácil fazer isso. Tá de parabéns. Mas a gente sabe que o carro tem potencial, o motor tá em dia, o motor tá aguentando, como é que diz o sagrado, como é que fala? O Santo LS. É o Santo LS, né? Santo LS. Cara, esse motor tem só biela e pistão, que custou $1.600, biela, pistão, pino, anel e bronzina, $1.600. Meia dúzia de junta. Junta original, parafuso de cabeçote original, tudo original no motor. Tudo original. E vou dizer, nem precisava de pistão de biela pra essa potência aí. Não, precisava. Não? Claro que precisava. Mas é 1.400 na roda com pistão de biela. Não, ele tem um. Ele vai embora. Não, o Luiz tá. Essa aí eu não acredito. Ele fala o cara que jogou uma biela pra fora já. Então desconsidere. Mas beleza. Mas ó, tô muito contente. E hoje é aniversário da Fueltech. Hoje é 23 de abril de 2021. 18 anos da Fueltech. Então assim, ó, hoje eu até brinquei, eu tô comemorando o aniversário da Fueltech, fazendo o que eu mais gosto, que é vir pra pista, que é trabalhar nos projetos, é desenvolver, é me desafiar e desafiar toda a equipe. E foi muito legal, né? Porque a corrida tava meio light. Sim. E a gente se divertiu. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Espero que vocês tenham curtido. E vamos às próximas sagas aí.